Oi, eu me chamo Aline, sou aluna do curso de pós-graduação em Administração Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou apresentar, hã, o artigo intitulado "Uso de algoritmos de machine learning para a gestão universitária, uma revisão sistemática", desenvolvido por mim e pelo professor doutor Leonardo Flack. Então, entre os anos de 2009 e 2019, houve um aumento de 43,7% nas matrículas do ensino superior. E aí, quando a gente avalia, instituições federais de ensino superior, esse crescimento ele foi de 59,1%. E aí, com isso, a gente consegue verificar que a gestão analisar, né, que a gestão dessas organizações é de grande importância para alcançar os resultados institucionais, né, positivos nas tomadas de decisão, do uso correto dos recursos e na excelência universitária, que é o que todas as instituições de ensino superior almejam, né. Então, com isso surge a gestão universitária, que nada mais é que o ato de administrar a universidade, administrar a instituição de ensino superior, porém ela ainda está em construção, né, ela é muito atrelada à administração e à educação. E para ajudar na gestão universitária, surge então a mineração de dados educacionais. A mineração de dados educacionais, ela é um campo novo e ela vem ganhando bastante atenção por conseguir trabalhar com grande volume de dados, que no caso, as instituições, de educação superior, elas têm grandes volumes de dados hoje, né. E aí, os algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, eles, conseguem trabalhar com a investigação baseada na extração do conhecimento. Então ela utiliza, modelos estatísticos para fazer essa avaliação. Esses algoritmos têm como objetivo prever risco de algum evento ocorrer. Então, visto isso, o objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão sistemática sobre a aplicação de machine learning na gestão universitária. Então, a metodologia para analisar as pesquisas anteriores sobre o tema proposto, foi feita uma pesquisa bibliométrica com as palavras-chave Machine Learning, University e Rigor Education. Foi feita as pesquisas nas bases de dados Scopus e Web of Science, a partir do ano de 2010. E a busca ela foi realizada em dezembro de 2020 em todas as línguas. Com isso, para a seleção de pesquisa, foi utilizada a recomendação PRISMA. Então, primeiro foi feita a identificação desses artigos, foi encontrado, então, 139 artigos na base de dados Scopus e 105 na base de dados Web of Science. Então, foi feita a leitura dos títulos e eliminados os duplicados. Com isso, nós excluímos 181 artigos. Então, permaneceu 63. Daí, esses 63 foram excluídos os que não estavam disponíveis na íntegra. Então, foram excluídos 5 que não estavam disponíveis. E sobrou 58 artigos. E aí foi feita a leitura dos resumos e excluídos 21 artigos. Permaneceram 37. Após isso, foi feita a leitura na íntegra dos 37 artigos, né? E foram excluídos 5. A justificativa é de que os artigos eles não apresentavam as técnicas de machine learning, os algoritmos, né, de machine learning. Então, nos restou 32 artigos para pesquisa. Conseguimos verificar que os anos de 2019 e 2020 foram os anos mais evidentes.
foram 26 artigos nesses 2 anos, dos 32 selecionados. Outra coisa relevante foi a representação dos artigos por continente. Então, o continente asiático, ele se sobressai sobre os outros com 21 representações. O europeu com 12, o americano com 9, a África 4 e a Oceania 1. Na Ásia, destaca-se a China com 5 artigos, né? E Taiwan com 4 representações. Aqui podemos ter mais de 32, porque um artigo ele pode ter sido desenvolvido por mais de um continente, né? Outra coisa relevante é que dos 32 artigos, 29 foram escritos em inglês, 2 em espanhol e 1 em português. Então, também vimos que a língua inglesa sobressai as demais. Já as palavras-chave mais citadas, nós temos Machine Learning, que foi a mais citada, seguida de Rigor Education, Educational Data Mining e Learning Analytics. Os objetivos das pesquisas. 2 avaliaram a procrastinação de alunos. 22, e aí se sobressai sobre os demais, eles tentaram prever notas, prever desempenho, resultados, riscos, engajamento do aluno no curso de graduação. Um artigo propôs um sistema para a evasão escolar. Um artigo fez revisão de textos, 2 pesquisas avaliaram o comportamento de aprendizado, dados técnicos de alunos. 3 artigos avaliaram modelos de previsão e 1 conhecer alunos dentro de uma plataforma. Aí os algoritmos de machine learning. 18 dos 32 artigos utilizaram SVM, Support Vector Machine. 16 usaram florestas aleatórias. 16 utilizaram árvores de decisão. 15 utilizaram redes neurais. 10 utilizaram regressão logística. 6 cavezinhos mais próximos, KNN. E 5 Multilayer Perceptron. Então, visto essa quantidade, nós conseguimos verificar que boa parte dos autores, eles utilizaram mais de um artigo na sua pesquisa, 26 dos 32. Então, apenas 6 artigos, eles utilizaram apenas um algoritmo para a sua avaliação, para a sua pesquisa. Na coleta de dados utilizadas nas pesquisas, a maioria utilizou coleta em banco de dados da instituição. Foram 26 artigos. 4 artigos utilizaram a coleta em banco de dados da instituição e questionários para os alunos. E 2 artigos levaram em conta apenas questionários para os alunos, servidores da instituição de ensino. Então, as considerações finais. Conseguimos verificar que maior parte das pesquisas objetivam o envolvimento com risco de evasão escolar, desempenho acadêmico do aluno, conseguir prever resultados de alunos, né, analisar a evasão a fim de evitar desistência, abandono, atrito dos cursos pelos alunos. Então, a gente observou a preocupação com o tema de evasão escolar em todos os continentes, né? A partir das pesquisas. Os algoritmos mais utilizados, então, suporte vector machine, árvore de decisão, florestas aleatórias, redes neurais e regressão logística, foram os algoritmos mais utilizados nas pesquisas. Suporte vector machine, ele teve melhor precisão em boa parte das pesquisas. Árvores de decisão, ela foi considerada a mais transparente, né, pelas pesquisas. Florestas aleatórias,
foram consideradas fáceis de usar e treinar pelos autores. Alguns algoritmos, eles foram usados sozinhos, né, nas pesquisas. Foram eles, florestas aleatórias, suporte vector machine, naive Bayes, árvore de decisão e os XGBoost. Foi analisado que um conjunto de algoritmos selecionados, ele consegue prever melhores resultados. Então, os autores chegaram a conclusões que você utilizar vários algoritmos em conjunto, eles conseguem fazer uma previsão melhor. O Brasil está presente em 3 artigos. Destaca-se, entre eles, a pesquisa de Costa et al. 2017, que tem um grande número de citações. Foram 113 até dezembro de 2020, né? Os artigos que mais foram aceitos, eles limitam-se na língua inglesa. Foi possível, então, analisar os algoritmos mais utilizados, os que obtêm melhor desempenho nas pesquisas com machine learning, os objetivos dessas pesquisas, o que o Brasil tem desenvolvido no assunto, né? E aí, com isso, pretende-se futuramente aprofundar o estudo em algoritmos de machine learning para mais utilizados nas pesquisas avaliadas e conseguir, então, analisar como se desempenham na evasão escolar do ensino superior brasileiro. Analisar os fatores que mais impactam na evasão escolar de instituições federais brasileiras, analisar os algoritmos que mostram eficácia nas pesquisas relacionadas para treinamentos e testes da base de dados de uma instituição federal brasileira, e assim conseguir, então, propor um modelo de previsão de evasão escolar para instituições federais do ensino superior brasileira. Obrigada.